Boa noite, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus, a vocês aí, maravilha. Que bom, né? Gente, eu tô fazendo um vídeo aqui simples, mais simples mesmo. Mas é para falar as verdades que tá acontecendo nesse país aqui, tá? Pessoal, é o seguinte, veja bem. Nós pobres, não queremos que os ricos virem pobres. Não queremos isso. Nós queremos que os ricos reconheçam que os pobres é os que dá o dinheiro para eles. Você entende? Por isso que o nosso presidente Lula da Silva, Inácio Lula da Silva, ele procura sempre estar lutando pelos pobres. Por quê? Porque se deixar pros ricos lutar por nós já tava na caixa prego, nós já tava no buraco, sabe? Nós tava vivendo com R$ 200 de salário no mês, sabe? Pessoal, então é isso. Galera, são aquele Tarcísio lá de São Paulo lá, que uma professora cobrou ele sobre as escolas, o salário dos professores, ele deu risada na cara dela. E esse vagabundo ainda quer ser presidente do Brasil. Como que um cara desse vai querer ser presidente do Brasil se ele, ao menos, não dá nenhuma atenção devida para uma professora que merecia muita atenção? Porque aguentar alunos, estudar alunos, treinar alunos para ser uma pessoa melhor no mundo e na vida, não é fácil. Ele deu risada na cara dela. Mentiu para ela. Certo? E o Lula não, o Lula é diferente. O Lula colocou vários benefícios, várias escolas, várias faculdades, certo? Aumentou os salários mínimos, abaixou preço de gasolina, abaixou o preço da comida. Aí vem bolsonaristas querer dizer que o Lula, que isso, os erros que aconteceu lá atrás foi o erro de Lula, mas não foi. Quando o arroz chegou a 34, a 38 reais o pacote, era o Bolsonaro que estava na governança. Quando a gasolina chegou a 8, a quase 9 reais o litro, quem estava no governo era o Bolsonaro. Certo, gente? Hospitais, quando você ia, eles tratavam você mal. E quem estava no governo? Bolsonaro. Certo, gente? Desde desde Fernando Collor pra cá, as coisas só têm arruinado quando entra outro governo que não seja o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso pobre, o nosso metalúrgico, o nosso cara, o nosso brasileiro que luta contra Donald Trump, que luta contra a Rússia, que luta contra a China, que luta qualquer um que queira meter o bico aqui dentro do nosso país. Tá ligado? Não tem presidente corajoso igual ao Lula. Pessoal, eu não coloquei nenhum tipo de som fundo no fundo para tocar enquanto eu falo. Sabe por quê? Porque eu quero que as pessoas ouçam com atenção a minha voz, a minha letra. Sabe? Porque muitos fazem vídeo aí com som no fundo para emocionar as pessoas. E principalmente os bolsonaristas faz isso. Principalmente esse tal Bolsonaro faz isso. Um capeta que veio para destruir e matar o pobre. Enriquecer cada vez mais os milionários, os ricos. Né? Que rico ri na cara nossa. Ri na cara nossa. Mas mal eles sabem que eles dependem dos nossos braços. Que vai colocar lá a filhinha deles lá, o filhinho deles lá, ou ele mesmo, o dono da empresa, para fazer o serviço que nós faz, para ver se eles vão fazer. Eles dependem daquele pobre que ele humilha, que ele joga fora, que ele descarta.
Ele precisa desse pobre. Vê se algum rico, outro rico, vai fazer o serviço duro, sujo, que ele precisa que seja feito. Não vai. Então é isso, galera. Tarcísio, Zema de Minas Gerais, Zema. Olhem bem, gente, olhem bem, escutem bem, enxerga bem. O que esses governadores estão fazendo contra a nação brasileira? Porque a nação brasileira, pobre, é maior do que os ricos no nosso país. Tá entendendo? São maiores. A quantidade de pobre no país é grande. É muito grande. Rico é uma minoria, gente. É uma minoria. Certo? E eles acham que pode fazer tudo contra nós. Se estão insatisfeitos com os pobres, por que vocês não fecham as suas empresas? Fecham. E vamos ver. Eu tenho certeza que vocês vão virar pobre. Vão virar pobre. E pobre, quando nasce pobre, se ele ficar rico um dia e voltar a ser pobre, ele vai saber o que fazer. Agora, o rico, que já veio da riqueza e fica pobre, ele morre de infarto. Ele morre de infarto por saber que ele ficou pobre. Por quê? Porque ele não vai ter trouxa para fazer o serviço que era para ele estar fazendo agora. Tá ligado? Então é 13, é Lula 2026. Lula! Lula!